Saudações e bienvenue, meus caros amigos. E para aqueles que já entenderam a referência, já devem saber qual é o tema do vídeo de hoje. Hoje nós vamos começar uma série sobre criptozoologia. Os famosos criptídeos são o tema desse vídeo. Então, antes de começar, solta a vinheta. Então, hoje o nosso tema são criptídeos, justamente criptídeos aí, e era o tema desse desenho que vocês estão vendo aí na tela, os Sábados Secretos. Então, ele fazia parte do universo do Ben 10 e os Sábados Secretos eram um desenho bem legal, onde apresentava uma família de cientistas e aventureiros que procuravam criptídeos. Ou criptídeos. Esse daí é o nosso famoso Argos, um cientista rival que tentava achar Kor. Ele rastreava pelo mundo um criptídeo que poderia controlar todos os outros criptídeos e para isso manipulava criptídeos também. Mas, bom, para quem não assistiu, dá uma puladinha aí uns 10 segundos, porque agora eu vou falar o plot twist do desenho, que ele era um criptídeo e era um dos mais famosos. Ele era o abominável Homem das Neves. Então, essa obra introduziu muita gente ali, na época criança, né, no mundo dos criptídeos. Mas vamos lá, vamos começar o tema. Afinal, o que são criptídeos? Criptídeos são animais que muitos afirmam ser reais, mas a ampla maioria, e inclusive a ciência, não reconhecem, ainda que alguns tenham a possibilidade, reconhecida por cientistas, de serem reais. Basicamente, existem três tipos de criptídeos, três grupos de criptídeos em que você pode classificar. São eles: animais já descobertos que ainda faltam ser catalogados pela ciência. Como assim? Esses animais eles foram observados por profissionais e reconhecidos como criaturas que são ou são de uma espécie nova que ainda não havia sido documentada, ou não uma espécie que foi redescoberta, porém eles ainda carecem de observação confirmatória, ou seja, eles ainda precisam analisar detalhes como comportamento do animal, DNA, morfologia, para ter uma certeza absoluta de que não estão cometendo um equívoco a fazer aquela classificação. E quando aquela classificação for feita também, ela vai ser detalhística para auxiliar em classificações futuras de outros seres. Enquanto o primeiro grupo ele é de animais que estão fadados em sua massiva maioria a deixar de ser criptídeos, o segundo grupo é um grupo mais complexo, já que ele é composto de animais que foram dados como extintos, porém são avistados por algumas pessoas, alguns profissionais, alguns amadores, alguns takes de câmera ou alguma outra maneira ali de comprovação da possibilidade de sua ainda existência. No caso, nós temos alguns exemplos, como por exemplo, o tigre da Tasmânia, o pica-pau bico de marfim,
Nós também podemos citar alguns avistamentos de dinossauros, inclusive Aviraptors, ainda ditos como existentes hoje em dia. Você tem o sapo dourado e você tem também o selacanto, apesar de que o selacanto já foi confirmado, né? Na verdade, esse daí já deixou de ser um criptídeo, ele já foi confirmado como atualmente existente. O terceiro grupo é formado por animais completamente diferentes daquilo que é conhecido. São seres que nunca foram registrados similares no mundo, ou pelo menos nada parecido na área onde se é noticiado, e eles são menos creditáveis do que os demais. Mesmo que tenham alguns deles relatos muito contundentes, tanto de historiadores como de nativos, como também às vezes alguns registros como pegadas, alguns esqueletos, alguns fragmentos de esqueletos, ou mesmo algumas fotos e filmagens que não são de comprovação absoluta, caso contrário seriam seres confirmados. Mesmo assim, eles não são altamente creditados. Mas então, o que diferenciaria esses animais dos animais lendários encontrados na África, América Central, do Norte, do Sul, Ásia, Europa, Índia e mesmo na longínqua Oceania? É que esses animais, que são considerados criptídeos, têm registros muito mais próximos de nós e muitas vezes são documentados com fotos, vídeos, documentos precisos descrevendo casos reais e um número significativo de avistamentos. Isso gera uma credibilidade necessária para o levantamento de uma dúvida razoável, ainda que não comprobatória. Então agora ficou fácil de entender, né? Então é exatamente isso. A criptozoologia é o estudo dos animais secretos que ainda não foram encontrados, mas que existe a possibilidade de serem reais. Então esses animais, eles não são obrigatoriamente mitológicos, mas são seres que têm a possibilidade de existir. Ela é considerada uma pseudociência. Portanto, você não precisa ter um diploma para ser um criptozoólogo. Você apenas precisa ter desejo de correr atrás dos bichos, apenas para comprovar se eles são reais ou não. Mas não se engane, existem pesquisadores, cientistas, exploradores fazendo trabalhos muito sérios na área. E, infelizmente, existem alguns outros que não dá nem muito para comentar, né? Que toda a credibilidade vai embora. Mas a prova de que o trabalho sério é algo presente é que a criptozoologia já deu grandes frutos reais. Animais que eram criptídeos passaram a ser considerados seres de verdade. Ou você acha que foi fácil acreditar e comprovar que tem um molusco muito maior do que o ser humano, extremamente predatório? Ou um ogro peludo com força de 8 pessoas vivendo na África? Ou mesmo essa quimera maluca que a gente tem lá na Oceania? É um mamífero, põe ovos, tem bico de pato, corpo e cauda de castor, esporão venenoso na cauda e ainda o focinho tem sensor elétrico igual de um tubarão. Então, esses animais foram muito questionados, mas foram por estudos sérios, pesquisas dedicadas, que eles foram comprovados como seres reais, por mais impressionantes que sejam. Mas não é só de viés de confirmação que vive a criptozoologia. O exemplo mais famoso do oposto são as bestas atmosféricas. Estudos sérios comprovaram que essas bestas não existiam.
elas eram cogitadas, não existiam, não existem, né? Elas eram cogitadas como os verdadeiros responsáveis pelos avistamentos de OVNIs por muitos dos criptozoólogos, mas após uma sequência muito intensa e muito precisa de estudos, foi comprovado que elas não eram reais. Bom, então é isso, né? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E bora compartilhar esse vídeo. Até a próxima.